Hoje eu irei cometer um enorme erro como youtuber. Vou falar sobre política dos animes. Mais especificamente, produzirei uma análise sobre Chainsaw Man e como o trabalho deve necessariamente ser lido como crítica ao capitalismo. Meu entendimento é que a correta interpretação e apreciação do anime passa por, primeiro, entender o aparato teórico marxista, os conceitos fundamentais de alienação, dialética e materialismo histórico. Logo no primeiro episódio, já podemos observar a análise crítica de Chainsaw Man sobre a realidade. O foco na introdução é questionar a ideia do capitalismo como sistema de trocas e associações voluntárias e, assim, elucidar uma realidade de dominação e coerção. Nele acompanhamos Denji, conforme o personagem luta contra débitos e exploração pela máfia. O que é interessante quanto à situação é que todas as características desse problema se encontram completamente fora do controle ou escolha do protagonista. Os já mencionados débitos são oriundos de dívidas deixadas por seu pai, e a máfia tem completo controle e domínio na relação com o personagem. Essa questão diretamente evoca a experiência universal de todo indivíduo no capitalismo. Nós habitamos um sistema liberal que deveria garantir livres trocas ou contratos. No entanto, assim como Denji, nos encontramos dominados e explorados por escolhas, circunstâncias completamente fora de nosso controle. Isso é um singular exemplo de alienação. Temos aqui a irrefutável crítica de Marx ao liberalismo, pois, apesar de contratos e transações específicas serem voluntárias e consensualmente escolhidas, o funcionamento da sociedade e organização do mercado não são algo voluntário, realmente escolhido ou desejado por alguém. O sistema de trocas, a lógica que ele gera e seus resultados gerais são um objeto estranho, alheio às vontades e escolhas dos indivíduos que formam a sociedade. Assim, não há qualquer liberdade ou controle individual sobre a estrutura do sistema. Chainsaw Man é uma bela representação do que a alienação significa na prática. Denji sacrificou anos de sua vida, vendeu partes de seu corpo, incluindo a bola esquerda, e vive na mais profunda miséria. Ou seja, ele abriu mão de qualquer um de seus desejos, sonhos e necessidades. Mas tais circunstâncias são a realidade do capitalismo. Nele não existe qualquer escolha sobre as trocas, a busca pelo lucro ou a lógica do mercado. Tal sistema naturaliza o indivíduo tendo que subordinar todas as suas necessidades e desejos ao lucro e um contrato que ele nunca escolheu. No capitalismo, as decisões que importam na sua vida estão completamente fora do seu controle. Agora, para realmente entender Chainsaw Man, nós precisamos falar sobre o materialismo histórico,
o entendimento revolucionário de Marx sobre a história. O filósofo ofereceu um paradigma completamente novo ao demonstrar como não são ideias ou noções utópicas que dominam e movem o processo histórico. Conforme Marx, as ideias de uma sociedade e sua consciência são diretamente determinadas pelas condições materiais, as forças responsáveis pela reprodução e sustento da mesma. Questões como a consciência, religião ou ideologia são meramente uma expressão, racionalização dos interesses econômicos e condições materiais que uma sociedade encontra. Essa inversão no foco da análise foi responsável pelo mais importante avanço científico do ramo. E esse insight pode ser brilhantemente aplicado à compreensão do elenco de Chainsaw Man. Algo único em relação a Denji se encontra em como sua individualidade é verdadeiramente determinada por condições materiais. Isso é, a busca por necessidades de reprodução e sustento é sua característica marcante. Seu sonho é um desejo por sexo, perpetuar a espécie. Seu trabalho e ações durante a história são movidas pelo medo da morte e da miséria que ele tanto sofreu. Até a motivação do personagem para proteger humanos advém do auto-interesse e busca por sobrevivência. Assim, é importante entender como a personalidade, consciência e senso de moral. Tais fatores são principalmente determinados por questões materiais de luta contra a pobreza e por sexo. Denji serve um papel de representação universal da individualidade, das ideias e consciência de uma sociedade, demonstrando como tais são fundamentalmente um reflexo do mundo material. Por fim, vim discutir um pouco sobre dialética. Esta não meramente significa algo como tese, antítese e síntese, mas consiste em um método analítico muito anterior ao próprio Marx. Com dialética, eu me refiro à prática de capturar o contexto, ser capaz de observar e estudar uma questão sob diferentes pontos de vista. Ou seja, tal consiste em um exercício integrativo de estudar um assunto, entendendo suas relações orgânicas a demais questões e ao todo da sociedade. E não, esse ponto não é mera tautologia ou obviedade. E eu quero enfatizar a importância de tal método para as ciências sociais. O ato de observar uma organização complexa como a sociedade não fornece uma real divisão, separação de assuntos. Cada objeto de estudo contém inúmeras relações e causalidades com outros tópicos e com o todo orgânico no qual ele está inserido. Então, essa questão apresenta um desafio ao cientista social, uma vez que tal não permite isolar uma parte do todo, com o objetivo de primeiro conhecer a parte a fundo. A real análise de um assunto pressupõe muitas das relações e contexto no qual este se encontra. Mas a dialética
apresenta a solução para essa problemática. Tal método busca construir uma análise sistêmica, onde cada questão é avaliada sobre inúmeros pontos de vista. O propósito da análise é, expressamente, produzir conclusões, as quais esclareçam sobre as relações e contexto de uma determinada questão. Esse método conecta o ato de entender um tópico a integrar esse entendimento a uma compreensão do todo da sociedade e suas relações específicas. Assim, a dialética é a arte de compreender e capturar o contexto social. Um pequeno exemplo de como Chainsaw Man apresenta uma sensibilidade dialética é como o anime aborda a questão armamentista. Liberais gostam de isolar as armas do contexto social e suas consequências práticas, construindo um simples dualismo entre liberdade ou coerção governamental. Já o anime desconstrói essa problemática ao questionar quais são as reais consequências do armamento. Quando se observam reais condições e o contexto do mundo de Chainsaw Man, o que constrói uma análise ampla e sistêmica sobre a relação das armas com demais elementos, como a presença de demônios e o perigo que medo exacerbado pode causar à população. Quando se observa o todo e contexto, se torna evidente a necessidade de proibir armamento. Também é importante aplicar a dialética para melhor compreensão da situação do protagonista. Uma vez que Denji sofre sérios problemas com o fato de ser incel, os quais podem ser vistos isoladamente. Contudo, para corretamente entender o sofrimento do personagem, é necessário apresentar diferentes perspectivas. Porque o incelismo advém da pobreza, circunstância de exploração da força de trabalho por capitalistas. Já a pobreza é causada pelo poder econômico e pelo mercado, os quais garantem o poder a uma inescrupulosa gangue de capitalistas que literalmente vendem e comodificam o corpo e vida de Denji. E por fim, o trabalho como caçador de demônios também provém das mesmas condições de pobreza, perseguição por elites e não ter qualquer escolha sobre sua vida. Características marcantes do capitalismo. Todos esses problemas diferentes se encontram relacionados e devem ser compreendidos em conjunto. Juntos, eles constroem uma impressionante crítica ao caráter coercitivo e explorador do capitalismo. Concluindo, temos diversos momentos que apresentam insights e crítica social, como Denji comemorando a obtenção de direitos trabalhistas e de um sindicato para proteger sua força de trabalho. Contudo, meu ponto é que o anime vai além de análises e questões pontuais e produz uma completa e dialética crítica política. Chainsaw Man é o mais próximo que a história já produziu de uma adaptação para animação do livro O Capital, de Karl Marx. Finalmente,
inúmeros conceitos, como a exploração da mais-valia e a alienação, foram adaptados e traduzidos para animação. Trabalhadores do mundo, univos para assistir Chainsaw Man,